Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da série Sete Igrejas do Apocalipse. No vídeo de hoje nós estaremos falando sobre a igreja de Sardes. E você tem acompanhado essa série? Tem gostado dessa série? Tem aprendido um pouquinho mais da palavra de Deus com essa série? Bom, eu espero que sim. E deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário ele é muito importante para nós aqui do canal. E Sardes, que já foi uma cidade que já foi sinônimo de glória, poder e riqueza, localizada na região da Lídia, na Ásia Menor, era conhecida como uma das mais antigas e prósperas cidades do mundo antigo. Foi capital de um império e o berço da moeda cunhada em ouro, símbolo da prosperidade e autossuficiência. Construída no alto de uma montanha, cercada por penhascos quase inacessíveis, Sardes acreditava que ser invencível. Mas a sua confiança se transformou em ruína. 2 vezes a cidade foi conquistada por causa de descuido. Seus guardas dormiram e o inimigo subiu sem resistência até a cidade e a saqueou e tomou. E esse mesmo espírito de autoconfiança e descuido espiritual é o que Jesus denuncia à igreja de Sardes em Apocalipse capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 6. Conheça as tuas obras, que tem nome que vives e estás morto. A mensagem começa sem elogios, apenas um diagnóstico direto e duro. Uma igreja que aparentava vida, mas por dentro já estava espiritualmente sem fôlego. Sardes representa aquela comunidade que mantém as aparências. Era uma igreja ativa, respeitada, provavelmente com uma boa reputação entre os homens, mas que aos olhos de Deus já havia perdido a essência. Talvez seus cultos até mesmo fossem cheios, suas obras visíveis, mas faltava a presença, o fogo, o arrependimento genuíno. Era uma fé rotineira, automática e sem vida. O contraste é forte, porque Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, ou seja, aquele que possui a plenitude do Espírito Santo, o sopro da verdadeira vida. O problema de Sardes não era a falta de atividade, mas de autenticidade. Eles tinham um nome, uma fachada de espiritualidade, mas o interior estava completamente vazio. É o retrato de quem se acostumou com o Evangelho, mas que ele não deixa ser transformado pelo próprio Evangelho. A mensagem não é apenas para o passado, mas também é para uma geração que confunde movimento com presença e aparência com fé. E isso te lembra alguma coisa ou te lembra alguém? Ser vigilante é o alerta de Cristo, Apocalipse capítulo 3, versículo 2. E essa é a virada da mensagem. Jesus não apenas aponta o problema, ele oferece o caminho para a restauração. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Sardes é o chamado para acordar antes que seja tarde. A palavra vigilante aqui, nesse contexto, aqui remete diretamente à história da cidade de Sardes, que caiu 2 vezes por descuido dos vigilantes que acabaram dormindo e os inimigos acabaram entrando na cidade. Assim como seus muros foram invadidos porque os guardas dormiram, a igreja espiritual de Sardes estava sendo invadida por apatia, indiferença e religiosidade. Jesus chama o povo a lembrar de que receberam, guardar e se arrepender, porque se não vigiarem, ele virá como um ladrão e não saberão a hora que ele virá, como diz Apocalipse 3:3. Esse aviso ecoa até hoje, especialmente uma geração distraída que corre atrás de tudo, mas que se esquece de vigiar o próprio coração. Mas nem tudo estava perdido.
Jesus sempre encontra os remanescentes fiéis, aqueles que não se conformaram com a aparência da fé, mas que vivem a essência dela. Tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Apocalipse capítulo 3, versículo 4. Branco simboliza pureza, verdade e a comunhão com Cristo. E ele promete: o vencedor será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma apagarei o seu nome do livro da vida. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Sardes nos ensina que o cristianismo não é sobre parecer vivo, mas é sobre estar vivo no Espírito. É sobre reavivar o que resta antes que ainda morra. A mensagem de Jesus é um chamado à autenticidade. Acorda, desperta, porque ainda há tempo de restaurar o que está adormecido. A igreja de Sardes é o espelho de nós, todos nós, quando deixamos o Espírito se apagar e nos contentamos em parecer piedosos. O desafio é sempre mais profundo. Viver de forma que o nome que temos diante dos homens também seja reconhecido por Deus como digno de estar diante do livro da vida. Porque essa igreja de Sardes nos deixa uma lição grandiosa para nós. Não adianta ter um nome diante dos homens se você não for reconhecido diante de Deus e não ter o seu nome escrito no livro da vida. E para você que chegou até aqui, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário ele é muito importante para nós. E no próximo vídeo nós estaremos falando sobre a igreja de Filadélfia, e até o próximo vídeo.